Olá, meninos! Vamos corrigir aqui o exercício do dia 17/9 sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, trazendo outros tipos de questões tratando desse tipo de assunto. Primeira questão. É dado um movimento cujo espaço S, medido na trajetória em metros, a partir da origem, varia em função do tempo, conforme S igual a 20 menos 5t mais 2t elevado ao quadrado, onde os instantes t estão medidos em segundos. Letra A. Determine o tipo de movimento, se é movimento uniforme ou se é um movimento retilíneo uniformemente variado. A primeira característica que a gente vai ver é o tipo de equação. Na equação do espaço, se for uma equação do primeiro grau, a gente está tratando do movimento uniforme. Mas se a equação for uma equação do segundo grau, a gente vai estar tratando de um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos observar a equação que foi dada. Olha aqui, o nosso t, nós temos um t que está elevado a 2, o que caracteriza uma equação do segundo grau. Logo, a gente tem aqui um movimento retilíneo uniformemente variado. Já resolvemos a letra A. Na letra B, ele quer que a gente determine o espaço, a velocidade inicial e a aceleração. A gente vai fazer isso olhando para a nossa fórmula. Vamos observar aqui. Lembra que a fórmula do sorvetão é o seguinte, é S igual a S0 mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então, vamos observar cada um desses elementos e ver quem é o seu correspondente. Quem é o único elemento que não multiplica t? É o valor de S inicial. Quem é esse valor aqui na nossa fórmula dada na questão? É o 20. Então, eu já sei que S0 vai ser igual a 20 metros. Além disso, o valor da velocidade inicial é o que multiplica o t que não está elevado ao quadrado. Então, quem é esse valor que está multiplicando o t que não está elevado ao quadrado? É o menos 5. Então, eu já sei que V0 vale menos 5 metros por segundo. E agora, a nossa aceleração. Lembrando que a aceleração não é só 2, certo? A gente tem que lembrar que na equação, na fórmula original, a aceleração está dividida por 2. Então, isso quer dizer que esse coeficiente A sobre 2 é igual ao 2 que está multiplicando o t ao quadrado. Quando a gente for resolver isso, tem que lembrar, sempre que ele der um valor que está multiplicando o t numa equação, a gente, para descobrir o valor da aceleração, tem que igualar a A sobre 2. Fazendo isso aqui, a gente vai resolver da seguinte maneira, fazendo meio pelos extremos. Então, eu vou fazer aqui, ó, A vezes 1, que dá A. 2 vezes 2 dá 4. Então, minha aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, não é só 2. Porque lembra que quando a gente substitui, a gente pode dividir o valor da aceleração por 2. Então, por isso é que estava o número 2 aqui. Além disso, na letra C, ele quer que a gente determine a função da velocidade escalar em relação ao tempo. Ou seja, é aquela fórmula V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Então, ele quer que a gente determine essa equação aqui para esse movimento. Como? Vamos apenas substituir os valores que nós temos. Lembrando que o tempo a gente não substitui, a gente só substitui a velocidade inicial e a aceleração. Então, na letra C, a gente vai ter a seguinte equação. V vai ser igual. Quem é o valor da velocidade inicial? É menos 5. Mais o valor da aceleração, que foi o que a gente encontrou, que é 4, vezes o tempo, e já encontramos a equação. E, por fim, na letra D, ele quer que a gente determine o espaço percorrido no instante 5 segundos. Então, a gente vai pegar a fórmula que ele deu, que é S, igual a 20 menos 5t mais 2t ao quadrado. A gente vai pegar a fórmula que ele deu e substituir no lugar de t o número 5, porque ele quer no tempo igual a 5 segundos. Então, vamos lá. S vai ser igual a 20 menos 5 vezes o valor de t, que é 5 segundos, mais 2 vezes o valor do tempo, que é 5 elevado ao quadrado. S vai ser igual a quanto? Primeiro resolvemos o que está elevado ao quadrado, depois a gente resolve as multiplicações e, por fim, a gente faz as somas e as subtrações. 20 menos 5 vezes 5 dá 25, mais 5 elevado ao quadrado dá 25, vezes 2 dá 50.
Então, eu posso fazer aqui uma soma. 20 mais 50 dá 70. 70 menos 25 vai resultar em 45 metros. E já resolvemos toda a nossa questão número 1. Na questão número 2, diz o seguinte: um ponto material em movimento adquire uma velocidade que obedece à expressão v igual a 30 menos 4t no SI. Pedem-se, letra A, a velocidade e a aceleração. Vamos lá, eu quero a velocidade inicial. A velocidade inicial, a gente vai comparar essa fórmula aqui com a fórmula original. Lembrando que a fórmula original é v igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo. Nota que o valor que está sozinho é o valor da velocidade inicial. Logo, nesse caso, quem é que está sozinho? Sem multiplicar ninguém. É o 30. Então, eu tenho que V0 é igual a 30 metros por segundo. Como é que eu sei que é metros por segundo? Está no SI. Se está no SI, é metros por segundo. Além disso, ele quer o valor da aceleração. A aceleração é o que multiplica t. Nesse caso, quem está multiplicando t? É o menos 4. Não esquece que o sinal acompanha o número. Então, vai ser menos 4. Então, a aceleração é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. E já encontramos o resultado. Na letra B, ele diz o seguinte: no instante 10 segundos, o movimento é acelerado ou retardado? Para a gente saber isso, a gente precisa calcular o valor da velocidade no instante 10 segundos e comparar com o valor da aceleração. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Substituir na fórmula que foi dada o valor de t por 10. Então, eu sei que v vai ser igual a 30 menos 4 vezes o valor de t, que é 10. Primeiro multiplicamos, então v vai ser igual. Repete o 30 menos 4 vezes 10 dá 40. Se eu estou devendo R$40 e só tenho 30 para pagar, eu ainda vou ficar devendo 10. Logo, 30 menos 40 vai resultar em menos 10 metros por segundo. E agora a gente vai comparar. O sinal da velocidade nesse instante é negativo e o sinal da nossa aceleração também é negativo. Logo, nós temos um movimento acelerado, pois os sinais são iguais. Ele quer saber também, na letra C, o valor da velocidade no instante 6 segundos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a fórmula, no lugar de t, substituir por 6. Então, vou ficar com v igual a 30 menos 4 vezes 6. V vai ser igual a 30 menos 4 vezes 6 dá 24. 30 menos 24 vai resultar em 6 metros por segundo. E por fim, na letra D, ele quer saber em que instante o móvel muda de sentido. Então, quando ele muda de sentido, isso quer dizer que a nossa velocidade final tem que ser zero. Porque se a gente pensar em um movimento, eu estou indo aqui para a minha direita. Eu quero agora retornar pelo mesmo caminho para a esquerda. Então, em algum momento, eu vou ter que parar e começar a retornar. Então, por isso que a velocidade final, nesse instante aqui, tem que ser zero, porque ele precisa parar em algum momento para fazer o retorno. Então, nessa fórmula, no lugar de V, eu vou colocar zero. Então, eu vou ficar com zero igual a 30 menos 4t. Vou mudar de lado esse menos 4t. Ele estava negativo, vai passar para o lado esquerdo positivo. Então, eu vou ficar com 4t igual a 30. Isolando t, eu vou ficar com t igual a 30 dividido para 4. E o resultado vai ser igual a 7,5 segundos. E já encontramos o instante em que ele muda de sentido. Lembrando que, se ele não mudasse de sentido, o valor de t seria negativo. Mas como ele muda de sentido, o valor de t é sempre positivo, nesse caso. Vamos lá, um trem corre a 30 metros por segundo quando o maquinista vê um obstáculo 40 metros à sua frente. A desaceleração mínima em metros por segundo que deve ser dada ao trem para que não haja colisão é de quanto? Vamos entender. Ele estava a uma velocidade e ele vê um obstáculo a 40 metros. Ele precisa parar nesses 40 metros para que ele não bata com o obstáculo. Então, isso caracteriza que a velocidade final tem que ser igual a zero. Então, ele estava com a velocidade inicial de 30 metros e depois passou a ter uma velocidade de zero dentro desses 40 metros. Então, eu já sei que a velocidade final vai ter que ser zero. A velocidade inicial vai ter que ser 30 metros por segundo, que foi o que ele deu. E o nosso ΔS foi de 40
metros. Além disso, ele quer que a gente determine a aceleração. Em nenhum momento ele falou sobre tempo, nem deu e nem pediu o tempo. Logo, a gente com essas informações consegue trabalhar utilizando a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é o seguinte, é v ao quadrado igual a v inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Vamos substituir os valores que nós temos. V final vai ser zero, igual a V inicial, que é 30, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que a gente não conhece, vezes ΔT, que é 40. Esse zero ao quadrado aqui vai resultar em zero, não dá nada. Vamos resolver os demais. Aqui vai ser zero, igual 30 ao quadrado vai dar 900. Mais 2 vezes 40 dá 80. Eu vou mudar de lado esse 80A, ele estava positivo, vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 80A igual a 900. Vou isolar o A. Esse menos 80 que estava multiplicando ele vai passar agora a dividir o 900. Então, eu tenho A igual a 900 sobre menos 80. A vai ser igual a quanto? Mais com menos vai resultar em menos. 900 dividido para 80 vai resultar 11,25 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho uma desaceleração de menos 11,25 metros por segundo ao quadrado. Esse é o resultado final da aceleração. Quarta questão. Um veículo partindo do repouso move-se em linha reta com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida após 8 segundos é de quanto? Vamos lá. Eu quero identificar o meu S, certo? Porque ele quer uma distância percorrida. Mas isso depois de quanto tempo? T tem que ser igual a 8 segundos. Além disso, ele disse que a minha aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, A é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E ele disse que esse móvel parte do repouso. Ou seja, a minha velocidade inicial é zero e o meu espaço inicial também é zero. Eu tenho que descobrir o valor de S e para descobrir ele, eu posso utilizar a fórmula do sorvetão. S igual a S0 mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Vamos substituir os valores que nós temos nessa equação e resolver para encontrar S. S vai ser igual a zero, mais V0, que é 0, vezes T, que é 8, mais A, que é 3, vezes T, que é 8 ao quadrado, sobre 2. 0 some, 0 vezes 8 resulta em 0, também some. E agora a gente pode encontrar fazendo o seguinte. Elevo o 8 ao quadrado primeiro. 8 ao quadrado dá 64, então eu vou ter S igual a 3 vezes 64 sobre 2. 3 vezes 64 dá 192. Isso dividido por 2 resulta em S igual a 96 metros. Então, depois de 8 segundos, a distância percorrida foi de 96 metros. E finalizamos a nossa correção por aqui, ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só entrar em contato.